Atenção plataformas do Euphoria para o top de 5 segundos. Agora, mais um campeão de audiência, Euphoria Repórter. Antes de começar o novo episódio, um lembrete importante: segue o Euphoria para receber notificações e ficar por dentro dos podcasts. E ouça a nossa faixa bônus. Boa noite. Domingo, 17 de outubro, o Euphoria Repórter entrevista Bruno Emanuel, estudante formado em eletrônica no IFTM. Bruno falará sobre sua experiência na pesquisa e desafios, além do seu intercâmbio na nossa faixa bônus. Sejam bem-vindos, está começando o Euphoria Repórter. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está começando o Euphoria Repórter. E hoje eu estou aqui com o Bruno, que estudou no IFTM, que fez intercâmbio, um dos poucos, um dos raros, né, que conseguiu essa proeza. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente, Bruno. Então, eu sou o Bruno, né? Boa noite. Tenho 22 anos, estudei no IF até o 2018. Fiz o curso técnico em eletrônica, participei de alguns outros projetos. E agora eu estou fazendo bacharelado em administração lá no Uniatenas. Isso aí. Bom, Bruno, eu gostaria que você me dissesse o seguinte: qual foi o projeto de pesquisa que você trabalhou e como que surgiu esse interesse na pesquisa? Como é que ela aflorou? Se foi no seu primeiro ano, se você já entrou sabendo como que funcionava a pesquisa, ou o que era a pesquisa? Então, quando você entra no IF, tudo é novo, né? Então, eu também não sabia como era a questão dos projetos, extensão, pesquisa, etc. Mas o projeto foi pesquisa mesmo, foi atividades físicas auxiliando os discentes do IFTM Campus Paracatu, dentro e fora de sala. O interesse não veio assim de imediato no primeiro ano, né? Porque eu estava novo, não sabia fazer curso fora, então meu foco era ensino médio, técnico e minha vida fora do IF. Só que em 2017 foi um marco, porque eu tive mais contatos com as pessoas que vieram do SIM de 2017, então eles acabaram enchendo meus olhos, porque falaram: eu curti muito as apresentações, foi a pressão ali acabou me dando aquele ápice, vou querer fazer. E aí em 2017 foi o marco de início ali para eu começar a ter mais interesse e correr atrás para eu poder executar meu projeto. Mas qual que foi a pesquisa que você fez? Qual que foi o ambiente ali, aquela área do conhecimento que você trabalhou? Já adiantando uma pergunta aí. Foi na área de ciências humanas, né? Foi atividades físicas auxiliando os discentes do IFTM Campus Paracatu, Então, dentro e fora de sala. seria tipo educação física, no caso, ali, que a gente... Para Isso ensino mesmo. médio, né? Uhum, Traria. Eu queria saber o seguinte: como é que se deu esse momento? Se foi um convite, né, para participar do projeto de pesquisa, ou se você participou ali de um processo seletivo? Porque existem os dois jeitos, né? Tem professor é. que convida e tem uns que fazem um processo seletivo. Como foi o seu? Geralmente os processos seletivos, os convites já são de professores que já têm assim uma carga, né, de projetos ou até mesmo um projeto com vaga aberta. Só que no meu caso eu corri atrás do orientador, passei por vários professores ali levando minhas ideias, diferentes áreas, português, inglês, até artes eu fui. E aí eu me encontrei com a Ana Luísa, professora de educação física na época. Não sei se você lembra dela. E Sim. aí a gente acabou desenvolvendo o projeto juntos e foi processo seletivo. Eu sou voluntário do PIVIC. Eu fui, né, voluntário do PIVIC. Uhum. Eu acho interessante isso, porque eu também fiz quase a mesma coisa. Eu chegava na Débora e ficava cutucando a Débora. Débora, eu quero É, fazer uma pesquisa. Débora, eu vamos quero lá, fazer vamos. pesquisa. Olha que essa é minha ideia, vai aceitar. É bom para os dois lados. Aí eu ficava lembrando, vai que cutuca e ela aceita, né? E É quando isso foi o mesmo. início da sua pesquisa? Então, o início dela, vamos lá, nos primórdios da pesquisa, foi em 2017 mesmo. Foi bem ali no finalzinho, quando os Em meninos voltaram. 2017, E você eu já estava em qual ano?
Eu estava no segundo, porque em 2015 eu entrei, aí eu reprovei, fiz 2016 o primeiro ano de novo, e Uhum. 2017 o segundo, formei em 2018 no terceiro, né? E aí foi onde eu comecei a procurar alguns temas, alguns assuntos que poderia levar à tona para o projeto. Então deu início mesmo em 2017. Aí a gente começou a desenvolver, né, todo o processo de inscrição, já ali com as ideias. E aí, em 2018 foi formalmente iniciado o meu projeto. Eu gostaria de saber, Foi em meados de fevereiro. fevereiro que você começou. Isso. Uhum. Então, PIVIC, então você foi praticamente a mesma coisa que eu também fui voluntário, né? PIVIC tem, para quem está assistindo, sabe o que é PIVIC? Que é Uhum. PIVIC normalmente tem a bolsa É, estudantil ali que você recebe cem, CNPq também. cento e alguma coisinha, não lembro mais. E tem a outra bolsa que é a PIVIC, só que no caso é uma bolsa voluntária, que aí ele desembolsa na viagem quando a gente vai para o seminário Ah, especial. isso mesmo, realmente. Mas É, eu acho que nesse quesito é mais por causa do seminário, então por isso que tem essa sim, questão. exato. Hum. Então, eu queria saber qual que foram as dificuldades, né, para aproximar ali do projeto. Tem gente que tem dificuldade para achar o objeto da pesquisa. Foi o meu, por exemplo, para a pesquisa Uhum. exploratória. Então, você fuçava em tudo que estava não achava nada parecido. A sua, como é que foi para assimilar? Se teve alguma dificuldade nesse comecinho, quais foram? No início foi um desespero, porque a maior dificuldade foi para achar o tema, não foi nem o objetivo, não. Assim, a gente. Porque eu sempre falo, o projeto não foi só meu, né? É que a Ana, até numa das correções, ela me enviou e falou: aqui, Bruno, seu filho. Eu falei: não, nosso filho. Porque todas as ideias que a gente tinha durante, né, o pré-projeto ali, a gente colocava à tona. Né? Então ficou algo muito amplo, tipo, muito mesmo. A gente queria colocar yoga, queria usar mesmo, porque meu projeto ele teve ênfase nos exercícios de respiração. Então, tudo e quanto é tipo de atividade, exercício que leva para essa área mais física, a gente queria colocar. Então, estava tendo algo muito amplo, uma coisa muito ampla, e aí a gente não estava conseguindo meio que filtrar aquilo ali. Até que um dia a Ana falou assim, Bruno, vamos sentar e vamos organizar isso, porque senão não vai dar certo. E aí que foi. A maior dificuldade, primeiro, foi de achar o tema mesmo. Isso no primeiro momento, mas Isso. no decorrer do projeto, você teve mais dificuldades? E quais foram essas dificuldades? E como que a Ana Luísa, né, que é essa Uhum. orientadora, trabalhou com você ali para ir superando? Se foi pouca coisa, se foi muita coisa, como é que foi? Então, o primeiro foi para a gente poder encontrar o tema, depois a conciliar os tempos, porque na época eu era vice-presidente do Grêmio e eu ainda fazia CENID, né? Fazia os cursos lá de inglês e espanhol, além dos projetos avulsos, que era participar das organizações dos outros eventos em si. Uhum. Então, a outra maior dificuldade que eu tive foi conciliar os tempos. Então, as execuções das minhas atividades, das minhas práticas mesmos, era nos horários dela. Então, eu tenho muito a agradecer a Ana por isso, por ter deixado eu usar ali, nem que fosse 10 minutos do tempo dela, Uhum. de execução das atividades das aulas, para eu poder executar minha pesquisa ali. Então, outro maior desafio era a conciliação do tempo. Eu queria saber qual que foram os seguintes. Você teve, com certeza, durante esses momentos, alguma coisa que você lembra. Seja uma É, vergonha, seja dá uma dica, sei lá, um professor que você lembra, algum momento que seja na viagem. Teve algum momento que foi marcante, assim, que você lembra até hoje, que, mesmo que não mude essa trajetória, mas você lembra, sempre vai ficar remoendo aquilo ao passar do tempo? nossa, assim, para ser sincero, eu não lembro de muita coisa assim, os mínimos, mas para mim, por exemplo, a hora que eu estava lá tomando o tempo da Ana de dar aula, e aí eu saía com algum grupinho, com os meninos que já estavam participando, porque teve todo o processo, a gente selecionou os alunos e tudo mais, para poder executar as atividades. Então, ali, uma satisfação era ver eles fazendo as atividades, tudo certinho e colaborando também, porque eu acho que o empenho da gente não vem só, assim, o desempenho não vem só da gente, né? Tem colaboração externa também. Então, uma das maiores satisfações que eu tinha era isso, a hora da prática. E também
Ali no, na apresentação, porque a gente fica muito nervoso, muito mesmo. Então, por exemplo, em meados de setembro, que foi quando, em 2018, que foi quando teve o Sim, eu estava muito nervoso e eu não estava conseguindo é, executar minha apresentação bem feita. E aí, um dia, eu lembro das palavras que a Ana falou. Ela virou para mim e falou assim, Bruno, faça amizade com seu banner. Olha para ele, fica uns 5 minutos conversando com ele, depois você vira para mim e faça a sua apresentação. E aí foi. E foi a primeira vez que eu consegui fazer a apresentação completa, sabe? E aí depois só foi aprimorando até que chega no dia da apresentação em si, que a gente fala, meu Deus, agora é a hora que eu vou mostrar o meu trabalho para as pessoas que eu nem nunca vi. Ou Uhum. talvez viu nem lembra da gente, né? Mas aí outra satisfação foi vergonha no caso, né? Porque eu sou um pouco tímido, mas é, foi essa hora que eu botei minha cara ali para poder mostrar meu trabalho. E no seguinte momento, assim, que eu queria entender, o seu sim foi em que cidade? Foi aqui em Paracatu? Qual cidade Ah, foi? foi em Uberaba. Foi Foi em no Parque Uberaba. Tecnológico, isso. Entendi. E lembrando dessa dica que você falou que a Ana Luísa deu, a Débora me deu uma seguinte que eu achei maravilhosa, que era a Hum. seguinte: fica tranquilo, só você sabe o que você estudou. Ele não Ah, sabe. ah, não, não. Eu acho. Fala com Aí, Débora aí que, Débora, eu que... falei, eu falei assim, Débora, não, Débora, meu Deus do céu. Aí depois que eu cheguei lá, aí eles falam a profissão. Aí um era de matemática, outro de não sei o que. Eu falei, meu Ah, Deus! E ela ficou me atentando, falando que tinha um professor lá da área de filosofia, que era tipo doutorado na área, era muito, muito massa e tudo mais, que ela tinha conhecido ele, e foi me pressionando, falou que esse homem ia me puxar esse negócio. E quando eu cheguei lá, eu não tava. Eu não sei se eu fiquei triste ou que feliz bom, na né? hora, para dizer a verdade. Ah, mas a É, gente fica muito nervoso mesmo assim. Eu acho que não é nem pelo fato de só você saber, né, o que você está falando, mas muito pessoas vão julgar. Se eu engasgar ali, já vai falar, tá tá, lendo, tá querendo sabe ler, nada. esqueceu. Tem muito disso também. E eu gostaria que você me dissesse um aprendizado, não, alguns dos aprendizados que você teve, que a pesquisa te proporcionou, seja no âmbito pessoal, no acadêmico, algum desses. Assim, além da parte teórica, né, porque de qualquer forma ali, de todo o trabalho não é jogado fora, a gente leva muita coisa para a vida também. É mesmo que a gente esquece, mas do nada vem à tona assim, eu li isso, eu fiz isso, eu executei isso. Mas teve muito também desenvolvimento meu pessoal, porque antes eu não sabia o que era fazer um projeto, executar, pensar, ter toda essa triagem, né, de desenvolvimento. Hoje em dia eu já consigo eu já consigo fazer um projeto, executar um projeto, sem precisar de um orientador, por exemplo. Não vai sair tão bem feito, mas a gente Cruzamento, você tenta. já sabe. Exato. Então foi muito dessa área, sabe, de desenvolvimento, perder a maturidade intelectual desenvolveu, Uhum. sabe? Eu acho o que eu mais levo do meu projeto é isso. Contigo, né? E eu queria saber como que foi o sim, assim, Ah, sim em si, né? sim. Sim em si, Havia, porque o as, sim é meio que um sonho, né? Que a gente fala que eu vou nossa, viajar até que enfim, as custas do governo. Mas aí, são, eu acho que é a principal vantagem. Desculpa aí, governo federal, tá? Não corta a luz. Mas não mesmo. a gente espera para essa viagem todo, do começo até o fim. E como é que foi isso, né? Desde pegar o ônibus até chegar lá e apresentar. Nossa, assim, eu acho que no IF, hoje em dia não mais, né? Assim, hoje em dia, depois dos meus recorreres lá, não era eram as únicas duas viagens, ou sim, ou o campeonato, né, de esporte que tem. Então era o mais esperado. Os mais intelectuais iam para o sim,
e os mais esportistas iam para outra. Então é muito esperado essa viagem, sabe? Eu acho mais pela a questão de. Porque a gente viaja com escola, viaja com os colegas, a gente já se acha adulto, né? Ali tá ali finalizando a adolescência, então já estou entrando na fase adulta, já estou pegando a responsabilidade de viajar sozinho e tudo mais. Então, teve muito dessa questão, tipo assim, eu sou dona de mim aqui e os únicos responsáveis são, né? Uhum. Além disso, na apresentação, no sim, né? Que bom que eu apresentei de manhã, porque estava muito quente. E foi bem na quadra do, do Parque Tecnológico, então, que bom que eu apresentei no período da manhã. E fora que as pessoas que estavam ao meu lado eu nunca tinham visto, eram de outros campi. E eu acabei fazendo, não amizade, mas acabei me sentindo confortável ali com quem eu estava compartilhando o ambiente, conversando. Então, a experiência foi boa. Porque até então eu só tinha viajado pelo IF para poder tipo estar do lado palestrante, ouvinte, né? Não como palestrante ali. Então, a gente acaba se sentindo um pouco alto, no sentido Dono de de que si, as né? pessoas estão aqui para me ouvir e agora não sou eu para que vou estar lá para ouvir elas, né? Então, a experiência foi boa nesse sentido. Hoje em dia, eu já me sinto mais confiante de viajar, de apresentar né, alguns projetos ou palestras, enfim. Concordo contigo nesse ponto de essa liberdade que eles dão pra gente é uma coisa que amadurece a gente muito rápido, né? Exato. É a Uhum. primeira, eu acho que é o processo mais rápido de amadurecimento é quando alguém vai te dar um dinheiro e fala, te vira, né? Te vira, você vai Só apresentar, vai, seu tá aqui. orientador não vai estar lá, então Exatamente. é isso, meu amor. Se você Agora, errar, foi culpa sua. Se você acertar, parabéns, mérito seu. exato. Bruno, agora eu gostaria agora que a gente já passou o nosso tempo, gostaria que você fizesse para umas considerações finais, um recado que você queira dar para o pessoal, alguma dica. Entendi. Então, eu levo comigo, assim, para as pessoas que estão entrando no IF, ou já os que estão ingressados, né? Para aproveitar ao máximo das oportunidades, dos projetos, dos cursos. Tipo, usufruir, sugar mesmo o IF, sabe? Eu falo que eu não usei o suficiente, né? Não abusei o suficiente de lá, porque eu queria ter feito extensão, queria ter feito monitoria, só que com o tempo, né, correria ali, a gente sabe, as pessoas de fora acham que IF é a Disney, só quem tá lá mesmo sabe que o IF é as iniciais de outra coisa. Só que eu me coloco assim na posição de egresso para as pessoas que estão entrando agora para poder aproveitar ao máximo e seguir em frente. Não desistam. Muitas vezes vocês vão achar assim, ai meu Deus, tá difícil, não quero mais, mas eu mesmo eu bombei, né, o primeiro ano. Então, e eu não desisti. Inclusive, eu virei para mim e falei assim, nunca mais eu volto, não quero mais ver essas matérias e vamos lá. É isso, Ronald. Bom, agradeço muitíssimo, Bruno. Eu não vou despedir de você, porque a gente vai gravar agora uma faixa bônus, Uhum. né? Inclusive, convido o É, pessoal aí para ouvir, tá? Ele vai falar sobre uma história do intercâmbio que ele fez para o Chile. Então, eu acho interessante vocês ouvirem para quem tem interesse, porque aqui, ó, se você for ver a programação de fora, tem um monte de gente falando que queria fazer e não conseguiu fazer, né? O que pois quer é. fazer e não fez ainda. Então, pode ser que te inspirem um pouco. Eu agradeço o Bruno por essa entrevista em vídeo. Agora a gente vai para o áudio. Agradeço você por assistir. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou Ronald Oliveira Souza, fundador e editor do Horário da Folha. Boa noite para você. Tchau.